Boa tarde, gente. Tudo bom? Nossa, eu fiquei decorando um tempão. Boa tarde, não boa noite. Não boa noite, não boa noite. Boa tarde, gente. Tudo bom? Eu estou muito feliz e ao mesmo tempo nervoso. Feliz por falar um pouquinho de oração e de tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, principalmente no ano passado. Então, muita coisa do que eu vou falar é daquilo que mudou na minha vida, daquilo que foi transformado em mim, de pouco a pouco, e eu sei que o Senhor ainda tem muito a se revelar e muito a mudar a minha vida. Eu sou muito grato por isso. Eu queria só recordar um pouquinho do que a gente falou ontem. Falamos sobre oração, estamos falando desde domingo passado. E o que é oração, irmãos? Vamos lá, no mesmo rumo de ontem, eu quero que vocês falem demais. Qualquer coisa, pergunta, pode fazer, o Eliel ainda está aqui. Ele vai responder tudo aí, te dar os caminhos mais rápidos. O que é oração, pessoal? Vamos lá. Comunicação, anseio, disciplina, interação. Isso aí tudo aí. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre oração individual e vou dar uma entrada um pouquinho em oração coletiva, e o Neide depois vai finalizar isso a respeito de intercessão e oração coletiva. Como eu disse, muitas das coisas que eu vou falar aqui hoje, eu vou falar a respeito daquilo que foi mudado em mim através da oração. E eu sou muito grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo, não só na minha vida, mas também na nossa comunidade de fé. Amém, irmãos? O Senhor tem se revelado a nós, nos direcionado nesses últimos dias e anos. Amém? Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos. Eu queria começar trazendo um dado de uma pesquisa que eu vi. Ela já tem um pouquinho de tempo, mas ela vai trazer uma noção referente à oração no modo geral da igreja. Essa pesquisa diz que 57% dos pastores do mundo inteiro oram menos de 20 minutos por dia. 34% dos pastores oram entre 20 a 60 minutos. E somente 9% oram acima de 1 hora por dia. A média do cristão no mundo é 22 minutos de oração por dia. Isso te assusta um pouco ou não? É engraçado que às vezes eu parei para pensar nisso e eu pensei quantas vezes eu não orei nem 1 minuto num dia. E aí eu não sei se eu sou corajoso demais para fazer isso ou endemoniado demais para fazer isso. De conseguir levantar o meu dia e seguir o dia inteiro sem sequer orar 1 minuto, falar 1 minuto com o Senhor. E às vezes ser tão produtivo no trabalho, entregar tantas coisas no meu dia a dia. E quando eu chegar no final do dia hiper mega cansado, eu não ter tirado nem 1 minuto para falar com o Senhor. Isso me assusta porque as pesquisas dizem que nós temos crescido. O meio evangélico tem crescido no Brasil assustadoramente e em outros lugares também. Só que tem crescido em que ponto? Tem crescido em qualidade? Temos crescido em conhecer o Senhor? E eu fico muito triste porque uma das coisas que a gente percebeu no início do ano de 2023 foi que, como o Senhor é misericordioso de ter poupado a nossa vida, visto a vida que nós levávamos, uma vida entulhada de pecados, de homens e mulheres que não se importavam nem um pouco com o Senhor, que viviam uma vida de oração medíocre. E o nosso primeiro levantamento foi: Senhor, como o Senhor não nos matou até agora? E trazendo isso para o relacionamento conjugal, eu fico pensando, eu tenho 12 anos de casado, eu fico imaginando, eu dar 22 minutos do meu dia para minha esposa contar como foi o dia dela, se ela gasta um dia para contar como foi o dia dela. Eu fico pensando, Senhor, eu não teria passado do primeiro ano de casado, se eu só desse 22 minutos do meu dia para ouvir a minha esposa, para conversar com a minha esposa. Provavelmente eu não chegaria no final do primeiro ano. E como nós, com o Senhor, nós fazemos às vezes pior. Essa é a média. E a média está falando aqui dos pastores, imagine do restante. 22 minutos por dia.
E eu fico muito preocupado com isso, porque o que temos visto, o que o Senhor tem trago à tona nesses dias, revela muito isso. Se tem um lugar que nós não frequentamos, no modo geral, é o lugar de oração. Dado todos os escândalos que têm subido nesses dias. Dado tudo aquilo que tem acontecido e tem sido noticiado nesses dias. Se tem um lugar que nós não frequentamos, é o lugar de oração. Ontem eu disse aqui, enquanto Eliel falava, a maioria das nossas frustrações, das nossas decepções, é porque nós negligenciamos o lugar de oração. É porque nós não estamos ouvindo o Senhor, entendendo o coração dele, entendendo o que Ele quer de nós, o que Ele quer para nós, o que Ele quer para esse tempo. Se nós nos vemos frustrados nesses dias, é porque nós não estamos indo até o lugar de oração. Eu queria que você, nessa hora, abaixasse a sua cabeça. Eu acho que a gente precisa muito aprender nesses dias, de ser sincero com o Senhor. O Senhor não espera que nós venhamos ser super-homens ou super-mulheres. O Senhor só espera que você seja humilde, transparente o suficiente. Esse é o começo para tudo. Precisamos reconhecer verdadeiramente como nós estamos. Porque às vezes, quando entramos pelaquela porta, é só estufar o peito, levantar o pescoço e falar, está tudo bem. E às vezes aqui dentro não está tudo bem. Às vezes o nosso dia não foi bom, a nossa semana não foi boa. E o Senhor não espera que você seja um super-homem. Ele espera um coração contrito, alguém humilde, que reconhece que necessita da graça do Senhor, que necessita do Senhor para tudo. Que não tem nenhuma outra saída. E eu sou muito grato ao Senhor, porque o Senhor não nos deixa nenhuma saída. Porque talvez se Ele deixasse uma saída para a gente não escolheria Ele, escolheria essa outra saída. E eu queria que nesse momento você abaixasse a sua cabeça, fechasse o seu olho, você fizesse uma análise de como é a sua caminhada cristã até aqui. Você já viveu períodos em que você se dedicava mais ao Senhor, em que você buscava mais o Senhor, em que você sabia a quem ir, quando ir, o tempo de ir. Você já passou por momentos na qual você às vezes se esquecia de dormir, você perdia o horário, quando você olhava no relógio, já tinha passado 1 hora, 2 horas e parecia que tinha passado 5 minutos. Eu queria que você começasse a analisar a sua vida agora. Hoje nós estamos levantando um padrão para que a gente possa olhar para esse padrão e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso ainda muito do Senhor, eu preciso aprender muito, e a única saída é voltar para o Senhor. E o Senhor não espera belas palavras, o Senhor não espera, sabe, muita coisa de você, o Senhor só espera que você seja humilde o suficiente para reconhecer que Ele é tudo, tudo para nós, que Ele é tudo que nós precisamos. Reflita agora, Senhor, faça essa oração interna, Senhor, traga clareza de como realmente eu estou. Nós precisamos do Senhor, Jesus. Nós precisamos do Senhor. Se preciso for, Senhor, nos faça voltar no lugar onde nós caímos. Nos faça voltar, Senhor, ao lugar do primeiro amor, Senhor. Aonde o Senhor era suficiente para nós. Aonde simplesmente ouvir o Seu nome era suficiente para as lágrimas descerem pelos nossos olhos. Leva-nos de volta aonde caímos, Senhor. Se nós temos negligenciado, Senhor, o lugar de oração, por favor, Senhor, ajuda-nos. A nossa carne não quer, nós não queremos, Senhor. O pecado, Senhor, o tempo todo, Senhor, quer nos afastar desse lugar, Senhor. Mas por favor, Jesus, nós clamamos pela Sua misericórdia, Senhor. Nos atraia para Você, Senhor.
nos atraia para você, Senhor. A sua palavra diz que até o desejo de adorar o Senhor vem do Senhor mesmo. Então, Senhor, nos atraia de volta para esse lugar, Senhor. Nos atraia de volta para o Senhor, Pai. Você é suficiente para nós, Senhor. Você é suficiente para nós, Senhor. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau, Senhor, e guia-nos pelo caminho eterno, Senhor. Guia-nos de volta para o Senhor, Pai. Guia-nos de volta, Senhor, para o Senhor. Que possamos nesses dias entregar tudo para ter o Senhor. Você é a nossa recompensa, Senhor. Você é o nosso tesouro, Senhor. Ah, Jesus, como nós precisamos do Senhor, Pai. Assim como a corça anseia por água, Senhor, nós precisamos do Senhor. Como uma terra seca que precisa de água, Senhor, nessa tarde nós clamamos, Senhor, molhe o nosso coração que está seco, regue a terra do nosso coração que está seco, Senhor, para que a semente possa cair, possa germinar, Senhor, preparando o nosso coração como uma terra boa, Senhor. Leva-nos de volta ao lugar de intimidade, Senhor, aonde desfrutamos de quem Tu és, Senhor, aonde o Senhor revela o Seu coração, o Seu caráter, os Seus afetos ao nosso respeito, Senhor. Leva-nos de volta para Você, Senhor. Leva-nos de volta para Você, Senhor. Chega de viver uma vida dupla, chega de viver uma vida mentirosa, Senhor. Nós queremos o Senhor, Pai. Nós desejamos o Senhor, mais do que o ar que respiramos, Senhor, mais do que o alimento que nos alimenta, Senhor, nós precisamos do Senhor. Não há vida longe do Senhor, Pai. Não há vida longe do Senhor. E nós não sabemos lidar sozinho com a nossa própria vida. Nós já tentamos, Senhor. Nós já tentamos. Quantas vezes depois de um sermão, Senhor, nós saímos daqui, Senhor, com lágrimas nos olhos e dizemos: Senhor, eu vou mudar, a partir de amanhã minha vida vai ser diferente. Mas somos consumidos pelo nosso dia a dia, Senhor, e acabamos falhando. Mas, Senhor, chega, nós precisamos do Senhor, Pai. Há um clamor no nosso interior, Senhor, que quer viver uma vida digna e reta diante do Senhor. Nós queremos Te conhecer, Senhor. Nós queremos ser Seus amigos, ouvir o que está no Seu coração, ouvir o que o Senhor está dizendo nesses dias. Ah, Senhor, chega de viver uma vida medíocre diante do Senhor, Pai. Nós queremos viver o Evangelho completo e real. Nós queremos conhecer o Senhor. Se a vida eterna é conhecer o Senhor, Pai, nós estamos aqui, Senhor. Se revele a nós, se revele a nós. Abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, Senhor. Nos faça entender, Senhor, que o Senhor não dá para, sem o Senhor não dá para fazer nada, Senhor. Sem o Senhor não dá para fazer nada, e não adianta se movimentar nesses dias sem estar diante do Senhor. Não adianta, Senhor, fazer coisas esses dias se o Senhor não estiver conosco. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos, Senhor. Nós não iremos se o Senhor não estiver conosco. Nos faça encontrar esse lugar de deleite no Senhor, Pai. Nos faça desesperar mais uma vez pelo Senhor, Pai. Se de alguma forma cicatrizou a ferida que estava no nosso coração, Senhor, por favor, rasgue o nosso coração novamente. Abra uma ferida novamente no nosso coração, Senhor. Mas não nos deixe perder o Senhor, porque o Senhor é tudo o que nós temos, Senhor. Chora, basura, cantará, basura.
Ah, Senhor! Ah, Senhor! Estamos desesperados, Deus! Consome o nosso interior! Leva-nos a conhecer o Senhor, Pai. Leva-nos a conhecer o Senhor. Eu não sei você, querido, mas eu só quero declarar para o Senhor essa tarde que eu preciso somente dEle. Eu só quero esperar que Ele responda. Eu só quero que Ele venha aqui, que eu possa sentir o seu cheiro, os seus aromas. Eu só quero que o Senhor enche a casa com a sua presença, para que eu possa me jogar aos seus pés e entregar tudo, Não nos deixe perder a sua presença, Senhor. Não nos deixe perder a sua presença. Não nos deixe nos acomodarmos a vivermos uma vida longe do Senhor, Pai. Aqueça os nossos corações, Senhor. Aqueça os nossos corações, Senhor, com a sua presença. Sora la basoro catara la basoyeira. Chora la basoro catara la basoyeira la basoyeira. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, toma o seu lugar, Senhor. Toma o seu lugar, Senhor. Toma o seu lugar na nossa vida, nesse lugar. O Senhor é o centro aqui, Senhor. Nós estamos aqui por causa de uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor. A sua palavra diz que aonde 2 ou 3 o Senhor se faz presente, faça-se presente aqui. Que a sua presença seja palpável nesse lugar, Senhor. O Senhor é a nossa obsessão, Senhor. Estamos procurando o nosso amado. Estamos procurando aquele a quem mais desejamos. Ah, Jesus. Senhor, o Senhor não precisa de mim aqui na frente, pelo contrário, somos nós que precisamos do Senhor. Somos nós que precisamos do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. É engraçado que você vai ver o Senhor falando, quando você entra para o seu quarto e fecha a porta, o Senhor te vê em secreto, o Senhor já está te esperando, querido.
somos só nós que não acessamos esse lugar. O Senhor sempre esteve lá. Todo dia na viração, o Senhor ia ter com Adão. O Senhor sempre vai estar no nosso lugar de oração. O problema é que nós faltamos a esse lugar. O que o Senhor mais quer é se revelar à sua igreja. O que o Senhor mais deseja é se revelar à sua igreja. O problema é que nós não vamos a esse lugar do encontro. Às vezes estamos tão entulhados de tantas coisas. Quando nós ouvimos os passos, nós nos escondemos. Nós ouvimos os passos do Senhor, nós nos escondemos. E o Senhor está perguntando: cadê vocês? Eu vim como eu prometi, na mesma hora, cadê vocês? O Senhor está no controle de tudo, eu já não sei nem por onde que eu vou. A pergunta que ele faz para Adão é: a quem você tem ouvido? Como é que você sabe que você está nu? A quem você ouviu? Um dia, querido, basta um dia que não frequentemos o lugar de oração e tudo pode ruir. Porque se nós não ouvimos o Senhor diretamente, nós vamos ouvir outras vozes. Não existe um lugar de silêncio. Não existe uma terceira opção. Se ou ouvimos o Senhor, ou estamos dando ouvido a outras coisas. E o Senhor, nesses dias, tem perguntado à sua igreja: aonde estão vocês? Eu estou no mesmo lugar todos os dias para encontrar a minha igreja. E aonde estão vocês? E às vezes nós fazemos tantas coisas. E o Senhor pergunta: quando é que vocês vão me ouvir? Se o Senhor deseja se revelar à sua igreja, se é um desejo do coração do Senhor, que nós entremos nesse lugar de intimidade através da oração. Se o Senhor deseja se comunicar conosco, deseja ouvir os nossos anseios, as nossas petições, aquilo que está no nosso coração, e Ele também deseja ser ouvido. Pensando nisso, acertar o alvo seria orar. Acertar o alvo seria estar com o Senhor diariamente. E se nós não estamos nesse lugar, então nós pecamos por não orar. Então nós falhamos por não acessar esse lugar. Aí você fala: Everton, mas é pecado não orar? Eu queria que você abrisse Samuel 12, 23. Acho que é 1 Samuel. E aí ele fala assim, ó: longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Todas as vezes que nós negligenciamos esse lugar, estamos pecando, porque a vontade do Senhor é se revelar à sua igreja. E se nós erramos o alvo, nós estamos pecando. Em Mateus 6, ele fala: entre no seu quarto e feche a porta, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Se nós não entramos para o nosso quarto, não temos um encontro com o nosso Pai. Até quando
Até quando o pastor Dan fala uma frase muito importante: vai chegar um dia que a gente vai entender que orar nunca foi uma opção. Vai chegar um dia, e esses dias são dias terríveis, que a gente vai entender que orar nunca é ou nunca foi uma opção. Um segundo ponto que eu queria levantar, e a gente falou um pouco sobre isso ontem, né? A respeito do que é oração. Oração é se comunicar com o Senhor, falar com o Senhor, mas também é se encontrar com o Senhor. A minha mãe, ela mora em Portugal e eu consigo me comunicar com ela toda semana, mas eu não encontro a minha mãe toda semana. Eu não sinto o cheiro mais da minha mãe, eu não sinto o abraço mais da minha mãe. Mas o lugar de oração é sim um lugar de comunicação, mas também sim um lugar de encontro com o Senhor. Ele fala: quando você fechar a sua porta, o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Toda vez que você fecha os seus olhos e entra no seu período de oração, você não só se comunica com o Senhor, mas você tem acesso à pessoa do Senhor, à pessoa do seu amado. Nós já experimentamos muitas coisas através da oração. Por um tempo, no ano passado, quando subíamos pela rampa, quantos sentiram um cheiro diferente naquele lugar? É um encontro. Oração não só é uma comunicação, não é só uma ligação onde eu falo com alguém que está distante, não. É um encontro, uma conversa com alguém que está perto. E eu consigo sentir os aromas, eu consigo sentir o abraço, eu consigo ver os olhos, eu consigo sentir o que ele sente, porque ele está diante de mim. Por muitas vezes eu cheguei diante do Senhor e muito desesperado. Muitas dessas vezes eu pude sentir o abraço do Senhor. E saber que Ele é um Pai que ama e que está perto. Oração não é só se comunicar com o Senhor, mas é se encontrar com a pessoa do Senhor. É estar com Ele. Um outro ponto é: a oração nos transforma, nos cura internamente e externamente. Até o ano de 2023, eu vivi uma vida muito medíocre diante do Senhor. E por algum motivo, ou por tantos pecados, eu não conseguia perceber isso. Até que o Senhor nos convidou a viver uma rotina de oração, de se dedicar às Escrituras, de jejum, de viver uma vida de comunhão, uma vida intensa. Foi aí que eu percebi que a vida que eu vivia estava muito aquém de quem o Senhor era e do que o Senhor queria revelar. Isso mudou totalmente a minha rotina em casa. Eu sei que eu não sou o melhor marido do mundo, e alguém que pode validar isso é a Amanda, mas eu sei que o Senhor tem me transformado dia após dia, desde o dia que eu entendi que a oração, ela me transforma, porque cada vez mais que eu me aproximo do Senhor, que eu chego mais perto do Senhor, mais eu sou iluminado pela luz que emana dele, e mais eu vejo coisas que eu preciso abandonar, coisas que eu preciso deixar, excessos que eu venho carregando, que eu não preciso carregar. Às vezes coisas que eu faço, ele diz: eu nem te pedi para fazer isso. Você está se sentindo cansado, mas eu nem te pedi para fazer isso. E automaticamente, quando a gente muda a interna, a gente muda por fora. Os nossos vizinhos notam diferença em nós, para a glória do Senhor. A nossa casa não é mais a mesma, desde que a gente decidiu viver uma vida de oração, tanto individual como coletivo lá em casa, como família. Como as minhas filhas, de alguma forma, me constrangem demais. E filho é muito bom, cara, porque ele te acusa mesmo, e com toda a sinceridade, e às vezes na frente de outras pessoas. A Amanda comprou um livretinho sobre provérbios e ela está estudando com os meninos todos os dias. Na quinta-feira, a Olivia falou assim: pai, por que só a mamãe estuda a Bíblia com a gente? Eu falei: filha, a pergunta não é essa. É porque a mamãe estuda mais.
Não é que só a mamãe estuda, é porque a mamãe está estudando com você o livro de Provérbios. Ah, mas então você podia comprar outro livro para você também estudar com a gente, que aí você ia ler a Bíblia comigo, né, com a minha irmã, do mesmo jeito que a minha mãe lê, na mesma intensidade. Então, o filho é muito bom, porque acusa a gente mais, e é um tapaço na cara. Quando a gente deixa de orar, a gente é muito acusado lá em casa. Pai, mãe, a gente vai dormir sem orar? Pai, mãe, a gente não vai orar de manhã, não vai orar no portão quando a gente está indo para a escola, porque eu que levo elas para a escola, a gente sempre ora quando está saindo no portão. Ué, pai, a gente não vai orar hoje não? Para o Senhor guardar a gente? Então, assim, a nossa vida foi muito transformada através da oração, sabe? Com isso, de se aproximar do Senhor e o Senhor revelar coisas em mim que eu não percebia, eu fui percebendo que todas as vezes que eu ia corrigir minhas filhas, a maioria das vezes, eu passava do limite. Sempre, a maioria das vezes era com ira. E às vezes quando a Amanda falava comigo, e às vezes eu ficava meio emburradão, tipo, achando que estava certo. E foi pelo jeito que eu fui criado também, mas não é uma desculpa. E ao ponto que eu me aproximava do Senhor, o Senhor foi me revelando: e se eu tratasse você como você trata as suas filhas? Todas as vezes que você falha comigo, todas as vezes que você erra comigo, se eu te tratasse do jeito que você trata as meninas, como seria? E aí eu fui aprendendo. Senhor, muito obrigado por me ensinar. Às vezes, aumentar o tom da voz em casa, e a maioria das vezes sem motivo, porque a minha esposa a maioria das vezes tem razão, para não dizer todas aqui, e deixar os homens tristes, a maioria das vezes. Então, o ano de 2023 transformou, eu digo por inteiro, e eu sei que eu preciso transformar muito, mas é porque o Everton de antes não se compara. Se a gente tivesse que desconstruir algo, e eu tivesse que voltar a ser a pessoa que eu era antes, eu precisaria de muito tempo para ficar tão ruim igual eu era. De tanto que o Senhor transformou a minha vida. E eu sei que o Senhor ainda tem muito para fazer. Mas, queridos, a oração transforma a nossa vida, tanto internamente quanto para as pessoas. Nos últimos dias eu estava pedindo ajuda dos meninos para me cobrar sobre uma coisa. Eu confessei para eles, falei: gente, eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu tinha mudado de função, já tem um tempo na empresa, e eu tinha tomado algumas responsabilidades mais administrativas. E eu sempre fui um cara de atividade e não de administrativo. E agora eu assumi algumas responsabilidades. Cara, eu não entregava nada no prazo. Eu falava, teve um dia que eu cheguei aqui, eu falei: Nathan, chorando, por favor, me ajuda. Porque eu chego aqui, eu grito, eu me desespero pelo Senhor. Mas na minha empresa eu sou o Satanás. Porque eu não entrego nada no prazo. Direto eu recebo e-mail de reclamação do meu chefe. Cara, cadê a planilha que era para mandar ontem? Cara, cadê isso? Cadê aquilo? Eu falei: cara, me ajuda, por favor. Ele: não, cara, vamos orar. E tem umas 3 semanas para cá, e eu estou dando feedback toda semana. E eu tenho orado: Senhor, por favor, me ajuda. Não é nenhuma coisa difícil, é eu mesmo que me embolo todo, Senhor. Me dá sabedoria, por favor. Me dá entendimento, me enche de graça, para que eu possa saber administrar o meu tempo. E tem 3 semanas, que eu até recebi elogio, gente. Mandaram um e-mail gigantesco para mim, né, agradecendo: muito obrigado, você foi a única regional que entregou, não sei o quê. Eu estou entregando tudo no prazo. Então, a oração transforma a nossa vida, internamente e externamente. E eu pensava, eu fiquei constrangido num dia que eu vim para a sala. Eu falei: cara, se eu tiver que falar do Senhor para alguém da minha empresa, principalmente para os meus superiores, eu vou passar vergonha. Cara, eu não quero ser crente do jeito que você é. Você não entrega nada no prazo, cara. Tudo que a gente pede para você fazer, você entrega um dia depois, 2 dias depois. Tem gente que não é cristão e entrega tudo no prazo. Você é cristão e entrega tudo depois. Isso me constrangeu demais. Eu falei: Senhor, eu preciso mudar em algumas coisas. E eu fui para o lugar de oração. Eu falei: Senhor, se eu deixar por mim, eu não vou entregar. Então, todo dia eu vou orar. E aí, a gente sempre fala disso. Em todos os lugares que você vai ver sobre oração, fala sobre você ir para o seu lugar de oração. Isso é muito importante. Com um caderninho escrito sobre o que você vai orar. E o primeiro tópico do meu caderninho de oração é: Senhor, eu preciso ser fiel nas minhas coisas que eu tenho que entregar, nos meus dias, nos meus prazos. Eu preciso ser fiel. E todo dia pela manhã eu levantava: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. 3 semanas, gente, que eu não devo nada, eu não entrego nada atrasado na empresa. E eu estou muito feliz com isso, porque agora eu acho que eu consigo falar de Deus para alguém, a pessoa falar: realmente você mudou. O que aconteceu? Eu falei: cara, eu orei para caramba para o Senhor me ajudar, é isso. E o Senhor tem me ajudado.
a oração mudou para sempre a minha vida. A vida que a gente vivia de oração antes, é como eu disse, eu acho que se eu tivesse que voltar como era antes, eu precisaria de muito tempo, porque eu era muito ruim. E aí a pergunta que fica, beleza, aí o Senhor então fez tudo que fez e vocês começaram a orar assim? Não. Muita gente que está aqui, que estava no ano passado, sabe disso. Eu lembro da minha primeira noite, eu e o Gabriel, aqui. Eu olhei para o Gabriel olhou para mim e eu falei, como que a gente vai virar uma noite orando para alguém que não ora 20 minutos? E aí, a gente foi aprendendo com isso. Eu orava um pouquinho, ele orava, a gente repetia a oração depois, 2 da manhã, aí depois 6 da manhã a gente repetia de novo até chegar alguém. Cantavam as músicas desafinadas para emendar um pouco de espaço no tempo. Mas é engraçado porque quando você começa a orar, de alguma forma, começa a brotar um desespero. E às vezes nem precisava de palavras. Às vezes a lágrima que descia do nosso rosto. E a sinceridade do nosso coração, de saber, Senhor, eu não sei orar 12 horas, mas eu sei de uma coisa, eu quero conhecer o Senhor. E era suficiente para passarmos noites e mais noites aqui, com a presença do Senhor nesse lugar. E a única coisa que a gente sabia no início é que a gente precisava do Senhor. Eu brinco com os meninos que eu falo que às vezes eu tenho saudade de quando eu era burro e não sabia orar, mas eu queria o Senhor. E agora talvez eu sei fazer algumas orações bíblicas, belas palavras, mas será que o meu coração ainda tem o mesmo anseio que tinha naqueles dias? Que eu sabia que eu não sabia orar o suficiente para 12 horas, mas que eu tinha um desejo. E oração tem muito a ver com o nosso coração, com aquilo que está dentro. Porque como eu disse, às vezes a gente pode abrir as Escrituras e fazer às vezes belas orações, com belas palavras, passar 1 hora, 2 horas orando aqui, sem parar. Mas se o nosso coração não estiver nisso, de nada vale. E a minha oração tem sido, Senhor, antes que as canções saem da minha boca, antes que as palavras saem pelos meus lábios, que ela primeiro rasgue o meu coração. Que isso brote de uma verdade interna. Por muito tempo eu lembro de pegar passagens, versículos às vezes, e conseguir ficar nesse versículo por uma noite toda, só clamando, Senhor, cumpra isso. Eu desejo isso. Eu desejo conhecer o Senhor. Se a vida eterna é conhecer o Senhor, eu desejo conhecer o Senhor. Abra os meus olhos, Senhor. Abra o meu entendimento, para que isso se torne real. Era uma experiência só minha, gente, de não saber orar no início? Ou era só eu que estava muito ruim? De quem estava aqui no ano passado? Sim ou não? Porque talvez só eu que estava muito ruim aqui, que não sabia orar. Mas o Senhor nos conduziu. E isso mudou a minha história. Isso mudou a minha vida. John Bunyan fala: a oração fará com que o homem deixe de pecar. Por outro lado, o pecado seduzirá o homem para que ele deixe de orar. A nossa carne nunca vai querer ir para o lugar de oração. A nossa carne nunca vai querer ir para o lugar de oração. Sempre vai haver uma briga interna entre a carne e o espírito. Por isso a necessidade de ser disciplinado, como o Eliel falou ontem. E é engraçado que a maioria das pessoas que dizem, não, eu não preciso separar um tempo, eu oro o tempo todo, essas pessoas não têm uma vida saudável de oração. Não é algo para todos, mas é uma pouco porcentagem que segue isso à risca. Mas geralmente, quem fala isso não tem uma vida saudável de oração. Por isso, o fato de ser disciplinado, de separar um tempo para orar, é muito importante. Nós não vamos sair com alguém e vai falar assim, que horas que a gente vai? Ah, cara, qualquer hora aí a gente vai, a gente presta, é só ir em tal lugar. Qual horário? Não, qualquer hora. Ninguém marca um encontro assim. Todo mundo marca um encontro, cara, a gente vai estar lá, em tal lugar, tal horário, tal lugar. Por que com o Senhor a gente faz? Não, Senhor, vou orar aí a hora que der um tempo aí.
Marque um horário, seja disciplinado nisso. O Senhor anseia para ter esse tempo com você. Seja disciplinado. Outro ponto que eu queria levantar com você é prazeroso entrar no lugar de oração. Mas se para você se tornar um peso, esse lugar de nada vale. Porque a partir do momento que entramos em comunicação com o Senhor, automaticamente todo o ambiente é transformado. Mas todas as vezes que você entra nesse lugar é diferente? Você sente algo diferente? Não, talvez não no momento. Mas eu me lembro de fazer algumas orações e até esquecer delas. E com o passar dos dias, o Senhor cumpria, queria eu lembrar. Falei, Senhor, engraçado. Naquele dia parecia que o Senhor nem me ouviu. Naquele dia parecia que o Senhor nem estava lá. E agora eu posso ver o cumprimento daquilo que eu orei e eu pedi ao Senhor. O Senhor nunca vai ficar te devendo, querido. O Senhor nunca vai ficar te devendo nada. Ele tem sempre mais para te dar. Se você tem fome e sede, Ele vai te saciar e Ele sempre vai te dar mais. Lugar de oração é o lugar onde o Senhor revela a sua presença. E estar na presença do Senhor não tem nada melhor. Por várias vezes nós estivemos em ambientes que não tinham canções, não tinha oração, mas tinha a presença do Senhor. E isso consumia todo o nosso ser. Isso trazia uma satisfação no nosso interior muito grande, porque nós estávamos diante do Senhor. E Ele fala que nele há delícias perpétuas. Delícias essas que Ele quer revelar aos seus filhos. Um outro ponto que eu queria levantar em uma vida de oração saudável, a oração sempre vai ter arrependimento, confissão e reparação. Isso vai muito parte muito do lugar de como nós percebemos e vemos o Senhor. Como eu disse antes, eu não tinha noção de como era a minha vida de oração até entrar no ano de 2023. E por várias vezes eu entrei diante do Senhor como se eu estivesse entrando diante de um nada, com minha vida totalmente suja, com as minhas mãos sujas, com o meu coração sujo. Até que eu entendi que o Senhor é um Deus santo e que nós precisamos chegar diante do Senhor em temor. Que o Senhor é um Deus perdoador. E nesse lugar de oração nós encontramos perdão. O Senhor, Ele nos perdoa. O Senhor, Ele nos purifica de todo pecado. O Senhor, Ele nos dá entendimento para que possamos abandonar essas coisas, não viver mais como vivemos. A palavra diz, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A partir desse lugar de oração, o Senhor transforma a nossa vida. A partir de um lugar de arrependimento, de confissão, de abandono, de reparação, nós temos acesso ao Senhor. Tudo aquilo que se coloca entre nós, o Senhor é retirado. O que nos afasta do Senhor é o pecado. Quando nós entramos no Senhor, nos arrependendo, confessando os nossos pecados, abandonando os nossos maus caminhos, tudo aquilo que se coloca entre nós, o Senhor é retirado. Nós conseguimos acessar o Senhor. Conseguimos acessar o que está no coração do Senhor. O sétimo ponto e último ponto não dá para cumprir a missão sem oração. Não dá para cumprir a missão do Messias sem oração. Se entendemos que Cristo é o nosso modelo, então Ele desceu, se fez carne. Se tem uma coisa que Ele fez, foi orar. Ele dizia, eu não faço nada que eu não vejo o Pai fazer. Por várias e várias vezes você vê o Senhor se retirando para o lugar de oração. E é engraçado que você vê o Senhor sendo didático com os seus discípulos. Você vê Ele indo ao lugar de oração.
você vê ele ensinando sobre oração, como orar, e você vê ele levando os seus discípulos ao lugar de oração. E será mesmo que nós hoje podemos viver uma vida sem orar e achar que vamos cumprir a missão do Senhor e achar que vamos cooperar com a missão do Senhor? Não tem como, querido, nós precisamos do Senhor. E qual a importância da oração coletiva? Qual a importância de estarmos reunidos e orarmos coletivamente? Sei que o Nathan depois vai falar mais sobre o modelo de sala, sobre intercessão. Eu queria contar uma história para vocês de um homem, George Miller. George Miller construiu 5 grandes orfanatos e cuidou de mais de 10.000 órfãos durante a sua vida. Ele orava sempre ao Senhor, pedindo: Senhor. Ele viveu por 67 anos sem trabalhar. Ele orava ao Senhor, falou: Senhor, nós precisamos de alimento. Nós temos mais de 10.000 pessoas, 10.000 órfãos para sustentar. E como que a gente vai fazer isso? E ele sempre orava e levantava esses pesos de oração ao Senhor. E nesses 67 anos, ele nunca pediu ajuda a ninguém, mas ele sempre levou as suas petições ao Senhor em prol dos órfãos. E eles nunca ficaram um dia sequer sem comer. Mais de 10.000 órfãos. Ele sempre levava para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe que nós precisamos. O Senhor sabe que nós não temos alimento para a noite. Do nada chegava alguém com alimento. De alguma maneira nosso carro quebrou aqui e nós tínhamos um mantimento no carro, e se ficar aqui vai estragar, nós queremos dar para vocês. 67 anos levando petições ao Senhor, sem pedir ajuda a ninguém, e o Senhor sempre sustentando. E nem ele e nem os órfãos passaram um dia sequer sem comer. Nós vemos a importância da oração coletiva quando Paulo está preso e numa casa a igreja fica em oração. E no decorrer da noite, um anjo aparece, liberta Paulo e ele é liberto. E aí a pergunta: a oração coletiva, ela tem poder, ela é necessária? Sim, ela é. E eu queria mostrar isso para você. Talvez você se julgue: não, Everton, mas isso são histórias que aconteceu lá na Inglaterra, há muito tempo atrás, isso são histórias da Bíblia. Mas eu queria te mostrar que a oração, ela tem um efeito muito grande, ainda hoje. Quando nós começamos a orar em 2023 aqui, tinha acontecido um assassinato no bairro, e nós entramos para contender porque havia uma história de uma guerra do tráfico aqui. E nós entramos orações para que o Senhor rompesse com toda a rincha entre gangues aqui. E o resultado de 2023 é esse aí, ó. Coloca aí. O Espírito Santo encerra 2023 com o menor número de homicídios dos últimos 27 anos. Quando uma igreja começa coletivamente a acessar o Senhor através da oração, sentindo os afetos do coração, entendendo o que o Senhor quer, há muito poder a ser derramado. 27 anos. E eu lembro que a gente entrou nesse lugar de oração, orando pelo bairro, para que se cessasse a guerra que estava para se iniciar. Eu lembro de pessoas na pracinha parando a gente, falando: gente, eu não sei o que está acontecendo, mas por favor não pare de orar, porque a gente esperava algo pior acontecer e não está acontecendo nada. Nós vivemos no ano de 2023 27 anos que não acontecia isso. Então, querido, todas as vezes que nós convocamos vocês para a sala de oração, todas as vezes que nós nos levantamos nesse lugar, seja meio-dia, seja nas terças-feiras, é porque a gente sabe o que o Senhor pode fazer, e nós vivemos o que o Senhor pode fazer. No carnaval não teve o bloquinho que é aqui na rua, não teve homicídio no carnaval, feminicídio no carnaval, o bloquinho que sempre acontecia na rua não aconteceu no ano de 2023. A oração do justo pode muito. Eu queria que você baixasse a sua cabeça agora.
queria que você pedisse ao Senhor: Senhor, o que o Senhor está esperando de nós nesses dias, Deus? Porque nós queremos corresponder à sua voz, Senhor. O que o Senhor está esperando de nós? Senhor, nós não queremos entregar nada menos daquilo que o Senhor espera de nós, Senhor. Se até esses dias, Senhor, eu não me atentei para essas coisas, se até esses dias, Senhor, a minha vida de oração individual tem sido inconstante, se até esses dias, Senhor, eu tenho negligenciado o lugar da oração coletiva, por favor, Senhor, eu quero me comprometer com o Senhor essa noite, de que eu não vou mais menosprezar o lugar da oração, seja ela o meu lugar individual, seja ela o meu lugar coletivo, Senhor. Diante de tudo aquilo que o Senhor tem revelado, Senhor, eu me tornarei responsável e responsivo, Senhor. Por favor, Senhor, nos dê graça, Senhor, para todos os dias, Senhor, correr ao seu encontro. Todos os dias, Senhor, nos dê graça, Senhor, para estarmos diante do Senhor, para não nos movimentarmos, Senhor, para não nos movermos por aquilo que sentimos, Senhor. Nós queremos nos mover, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que se revela, o Senhor é um Deus de perto e não de longe. O Senhor não é como os outros ídolos que foram feitos por mãos humanas. O Senhor tem boca e fala, o Senhor tem ouvido e ouve, Senhor. O Senhor tem mãos e toca. Nós queremos conhecer o Senhor, Pai. Nós queremos conhecer o Senhor, Jesus. Nós nos comprometemos, Senhor, em estar nesse lugar. Nós nos comprometemos, Senhor, em clamar ao Senhor dia e noite. Não daremos descanso, Senhor, até que você cumpra tudo aquilo que você prometeu, Senhor. Até que você cumpra tudo aquilo que o Senhor estabeleceu e já disse, Senhor, a respeito de nós, a respeito da nossa cidade, Senhor, a respeito do Brasil, Senhor. Nós clamaremos, Senhor. Nós buscaremos a sua face. Nós vamos bater, nós vamos clamar ao Senhor, Pai, até que o Senhor responda. Nós iremos provocar os céus de vitória, Senhor, para que o Senhor, ó Pai, cumpra tudo aquilo que você disse. A sua palavra, ela não volta vazia, a sua palavra, ela encontra o destino final, Senhor, e que tudo aquilo que o Senhor prometeu, Senhor, possa se cumprir, e nós vamos dia após dia lembrar o Senhor no lugar coletivo de oração, daquilo que você disse que tocaria a nossa cidade, Senhor, você disse que tocaria o Jabu, e nós vamos lembrar o Senhor disso, Pai. Nós começaremos, Senhor, a levantar um lugar de incenso na nossa casa, em família, Senhor. Vai se levantar na cidade de Vitória famílias gloriosas, casas que brilharão, Senhor, casas que se levantarão como referência para a cidade de Vitória, famílias, ó Pai, que declararão, Senhor, quem Tu és em cada parte da nossa cidade, Senhor. Pais que se levantarão como sacerdotes e guiarão a sua casa em oração, Senhor, que estarão ouvindo os céus nesses dias. Nós levantaremos um incenso ao Senhor, Pai, dia e noite, até que o Senhor venha, Pai. Esse é o nosso compromisso com o Senhor, Pai. Esse é o nosso compromisso com o Senhor. Buscaremos a sua face e estaremos com os nossos ouvidos abertos, Pai, e atentos, Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém, Jesus. Amém.
Amém. Vocês estão aí? Eu pretendo ser bem rápido, se o Espírito me permitir. Pretendo pontuar aqui sobre a nossa forma de se mover na sala de oração. Mas antes eu queria que a gente orasse só mais um pouquinho. Eu acredito que não é só mais um ensino, mais uma tarde, um dia, um final de semana da gente ser instruído em algo, o Senhor falar, mas, enfim, nós não temos nada novo em questão de textos, palavras, mas eu acredito que agora o Senhor deseja que, de fato, essas coisas, elas ganhem de fato espaço em nós, vida em nós. Amém. Queria te convidar a fechar os olhos mais uma vez. Senhor, nós queremos crescer em Te conhecer, Pai. Nós queremos crescer na nossa vida de oração, na nossa vida de devoção, Senhor. Nós Te pedimos para que cada palavra aqui falada, Senhor, que está alimentando a nossa alma e nos levando para um lugar mais profundo de oração, de intercessão, Pai, possa, Senhor, criar raízes em nós. Não permita que ao sairmos daqui ou até aqui mesmo, Senhor, essa palavra se perca. Não permita que o inimigo roube ela dos nossos corações, mas que nós possamos, Senhor, sair daqui alimentados, entendendo e colocando em prática tudo aquilo que você está nos comunicando, Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor. Fale aos nossos corações. Amém. Amém. Falando sobre sala de oração, eu não queria trazer aqui modelos, trazer aqui formas. Você tem que fazer isso, você entra e faz isso, aquilo, lê esse versículo, faz essa oração. Eu acredito que a oração, como a gente ouviu, como Eliel falou, como Everton também aqui citou, ela fala de um relacionamento. E nenhum relacionamento ele segue uma cartilha onde você tem a frase do dia, onde você tem, enfim, mas é um lugar de admiração, de devoção, de desejo que é alimentado. O pastor Dan também ontem, enquanto Everton estava ministrando, ele citou, né, sobre o relacionamento, quando você quer conhecer a pessoa amada, quando você, na verdade, ama alguém, quando você está apaixonado por alguém, você desenvolve isso através do anseio em estar com a pessoa, em desenvolver esse relacionamento, conhecer mais. E antes de entrar em pontos, vou botar um pouco mais práticos, eu queria falar um pouco da minha história, bem resumidamente, bem breve, com a sala de oração. Eu lembro de ter me envolvido, acho que a primeira vez com sala ou algo do tipo, em 2014, mais ou menos. Eu era adolescente ainda, na verdade um pouco antes, 2012, ali. E a primeira sala de oração que eu fui foi em uma faculdade. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, e eu andava com pessoas mais velhas, amigos mais velhos. Eles me levaram em uma sala de oração da faculdade deles, da UVV. E ali foi o meu primeiro contato com sala de oração. E ali, a partir de outros momentos, o Senhor foi me trazendo interesse na sala de oração. E eu, para quem não sabe, a não ser agora na Juntos, desde que eu vim para Juntos, a minha vida toda foi na Assembleia de Deus. Desde que eu nasci, eu estou habituado à Assembleia de Deus. Enfim, cresci. Minha mãe sempre foi zeladora da igreja. Ela sempre trabalhou limpando, fazendo ali tudo que envolve zelar pelo cuidado do templo. Então, eu sempre estive envolvido em executar algo dentro da igreja. Eu sempre estive envolvido em arrumar cadeira, limpar as coisas desde criança. Estou, totalmente habituado em organizar, mexer no som, arrumar cadeira, limpar, fazer aquele mutirão para limpar a igreja, enfim. Sempre estive habituado em executar algo no templo. E aí, quando eu já estou ali na minha adolescência, eu me deparo com esse novo
vou botar assim, essa nova parte da igreja que eu não conhecia, que era a sala de oração, que para mim era mais ou menos o círculo de oração. Mas esse novo nome surgiu para mim naquele momento. E aí, no desenvolvimento disso, o Senhor foi me colocando interesse no meu coração para isso. E aí eu desenvolvi essa relação com a sala de oração. Só que o problema que eu tive, eu não vi que foi um problema, só percebi depois de muitos anos, é que a sala de oração eu coloquei na caixinha que estavam as outras coisas da igreja, que eu executava desde pequeno. Ou seja, sala de oração se tornou, na minha vida, mais uma tarefa. Eu executava a sala de oração. Eu não estava envolvido em um relacionamento, em um lugar de intercessão, entendendo o lugar que o Senhor nos chamou como igreja para estar. Eu executava a sala de oração. Então, eu sabia que se eu deveria pegar a palavra, ler um texto, orar sobre esse texto, desenvolver uma oração junto com a administração sobre esse texto e depois entregar para o próximo irmão, e assim a gente vai seguindo na sala de oração. Então, como alguém que é muito bom assim em executar algo que é passado, eu executei por muitos anos a sala de oração. E eu posso te afirmar por experiência própria que não só a sala de oração, mas qualquer coisa dentro da estrutura, dentro da igreja, ela pode ser muito bem executada e, ao mesmo tempo, não tendo o Senhor como o alvo ou objetivo, ou o Senhor não está envolvido nisso. E a partir do que eu vivia no contexto de igreja, eu inseri a sala de oração, então eu comecei a executar. E aí eu percebi, depois de alguns anos, que eu entrava, saía da sala de oração, e a minha vida não era afetada por isso. Eu percebia que alguns pesos que vinham no meu coração naquele ambiente coletivo, algumas coisas que surgiam no meu coração, alguns anseios, eles não reverberavam por muito tempo, depois do amém daquela sala, depois do final das orações. Então eu comecei a notar que a sala de oração, ela não estava gerando nada em mim, que aquele ambiente, na verdade, não estava gerando nada em mim. Era mais uma tarefa que eu sabia executar, porque eu vi durante muitos anos esses amigos meus que me levaram na sala de oração na faculdade executar isso. Então eu só estava fazendo aquilo que eu vi que eles faziam, da forma que eu via. Então eu tinha um modelo da sala de oração, e esse modelo ele funcionava. Ao meu ver, pelo menos, ele funcionava. E aí, passados os anos, eu vindo aqui para a nossa comunidade, ou um pouco antes, na verdade, com outros amigos mais maduros que me trouxeram a esse contexto que me mostraram, na verdade, eu fui observando esse contexto o peso desse ambiente, o lugar que a gente foi comissionado a estar servindo na sala de oração. Não é a sala de oração, a intercessão não é mais uma tarefa. E quando eu fui deparando com isso, eu percebi que, cara, eu precisava transicionar e tudo bem. E aí eu achei que, cara, não, venci isso daqui. E aí, casando, é legal porque quando eu morava com os meus pais ou quando eu morava sozinho, era diferente porque o contexto que eu tinha familiar, ele não depunha contra mim. O meu estilo de vida, aquilo que acontecia, o estilo de vida, vou botar assim, na minha casa, ele não me confrontava a ponto de eu ver que aquilo que eu estava desenvolvendo na sala de oração não tomava os meus dias. Então estava tudo bem, porque ninguém aqui está me mostrando que eu não estou continuando com isso. Que aquilo que eu desenvolvo aqui na sala, ou desenvolvia na sala de oração, não está indo para os meus dias. E aí, morando sozinho também, e aí, casando, eu pude, casando, estou aqui na sala de oração, a gente está desenvolvendo a sala de oração, estamos orando, mas quando eu chegava, alguns dias em casa, com belas desculpas, ou com todo um contexto que na minha cabeça fazia muito sentido, como trabalho, como cansaço, eu não orava com a intensidade que eu orava, ou aqueles motivos que eu tinha, eu oscilava
na minha devoção. E aí eu comecei a ter alguém que me mostrava, isso não está certo. E aí eu comecei a ver que através do meu relacionamento, do casamento, eu tinha alguém que poderia, que chegava para mim e falava, olha, isso daqui não está correto com isso daqui. Precisamos acertar. E eu lembro de muitas vezes, Everton citou aqui momentos que ele me chamou para orar, e eu tenho muitas vezes também dias que eu cheguei na sala de oração para executar uma sala de oração, e aí eu entrei aqui e o ambiente, ele mostrou algo no meu coração. Opa! E eu, tipo assim, sabe quando às vezes você chega na sala de oração e você não consegue abrir a sua boca? Eu estava assim, eu não conseguia abrir a minha boca, e eu não entendi, e aí o Senhor mostrou algo que estava no meu coração. Aí eu lembro de chamar Everton e falar com ele, chamei também outros meninos algumas vezes, e sempre, tipo assim, tive esse lugar, assim, cara, eu preciso ser sincero, porque eu não estou mais executando sala de oração. O Senhor já me transicionou desse lugar. Eu preciso, me livrar de tudo aquilo que me tira desse ambiente, não fisicamente, mas também tira a minha mente, o meu coração daquilo que o Senhor me chamou para coletivamente fazer. E aí, várias vezes, chamei os meninos, falei de algo que estava no meu coração, algo que eu precisava confessar ou reparar. Teve momentos que eu saí da sala de oração, fui na minha casa e falei, e para orar com a Sara, ou conversar com a Sara, algo que eu saí de casa sem acertar. Por quê? Porque eu não posso mais me mover só orando por orar ou executando por executar. Eu não posso continuar tendo aquilo que o Senhor me chamou, o Senhor nos chamou como mais uma tarefa. E a minha vida, essa breve contextualização da minha relação com a sala de oração, eu sei que ela muitas das vezes ela está presente em cada um de nós, ou em muitos de nós, vou botar assim, porque nós de alguma forma vimos como ele se executa, sabemos executar, sabemos pegar um texto que a gente leu ou um texto do Google que fala algo que a gente quer orar e oramos em cima dele e executamos, mas o nosso coração não está naquilo, a gente não foi ferido por aquilo. E quantas vezes, por anos, eu orei ao Senhor, intercedi, me coloquei neste lugar de intercessão, sem ter o coração ferido. E aí, obviamente, Nathan, então se eu não sentir nada em relação àquilo, eu não vou orar. Pelo contrário, ore para que o Senhor de fato venha ferir seu coração, possa nos ferir. Mas quantas vezes nós ainda executamos a sala de oração? Então, por isso que eu não queria chegar aqui com métodos, formas, mas levando a gente para este lugar, tentando trazer a gente para esse lugar de... Eu fui ferido por esse ambiente. A minha vida, além das quatro paredes, além aqui do templo, do turno, terça-feira à noite, 15 horas de intercessão, ela continua com esse espírito militante, orando, militando nas regiões celestiais para que o Senhor, ou pedindo para o Senhor aquilo que está no coração dele. Esse ambiente, ele tem constrangido meu coração a sair daqui, eu ter uma vida de plena devoção, profundidade no Senhor. Eu saio daqui com fome do Senhor, ou eu estou executando mais uma tarefa? E eu não venho aqui para apontar e acusar, mas para falar, para que talvez você que se envolveu, tenha se envolvido há pouco tempo com a sala de oração, tenha tempo que eu não tive, ou seja mais rápido do que eu fui em reparar isso, e se voltar para o lugar correto. Eu queria que a gente abrisse Ezequiel 44:15. É uma passagem que eu gosto muito. Essa semana a gente até citou ela no De Casa em Casa. Essa passagem, ela fala dos filhos de Zadok. E para mim o que define esse texto é um padrão. Um padrão que o Senhor, Ele estabeleceu. Homens que ministram diante do Senhor. Um padrão
de homens que, mesmo tendo um contexto para aquela época, ele fala diretamente para nós no nosso tempo. Versículo 15, Ezequiel 44:15. Mas os sacerdotes, levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano, o Senhor. Só eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa, para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam vestidos de roupas de linho, não usem nenhuma veste de lã enquanto estiverem ministrando junto às portas do pátio interno ou dentro do templo. Usarão turbantes de linho na cabeça e calçarão de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que os faça transpirar. Quando saírem para o pátio externo, onde fica o povo, tirarão as roupas com que se vestiram ministrando e as deixarão nos quartos sagrados, e vestirão outras roupas, para que não consagrem o povo por meio de suas roupas sacerdotais. Não raparão a cabeça e nem deixarão o cabelo comprido, mas manterão aparado. Por enquanto até aqui. Aqui fala de homens que não desviaram os olhos quando o povo se desviou. Homens que não se desviaram do Senhor, não desviaram o seu coração quando o povo se desviou. E esse é o tempo em que, agora eu falo no contexto de igreja, vou falar da nação. Nós estamos vendo, como Everton citou, a igreja do Senhor, aquela que deveria ser a igreja do Senhor, aquela que deveria apontar para o Cristo, desviando os olhos dele, apontando outros senhores, mostrando, até comunicando textos teológicos, falando de verdades, algumas verdades bíblicas, mas com a vida, com o estilo de vida, apontando outros senhores, apontando o dinheiro como Senhor, apontando a vaidade, apontando outros diversos senhores. Mas esse também é um tempo que, assim como os filhos de Zadok foram chamados para ministrarem diante do Senhor, o Senhor está chamando os seus para ministrarem diante dele. E estes são homens que vão levar uma vida, homens e mulheres que vão ter uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida não que visa mostrar algo externo, mas visa viver um estilo de vida de intimidade com o Senhor. Aqui no versículo 20, em Ezequiel 44:20, fala que eles não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido, mas manterão aparados. Aqui falam de homens que não são homens espirituais por conta de um cabelo muito comprido ou uma cabeça raspada, um voto visível, mas por aquilo que eles carregam de fato. Não é algo visível, externo. Nem as roupas que eles ministravam, eles poderiam sair. Diante dos homens, eles eram homens comuns. Eles não se colocavam acima, eles não eram vistos como alguém especial. Mas o Senhor tinha eles como homens próximos por aquilo que eles carregavam, pelo zelo que eles tinham. Eram homens que serviam, sim. Aqui fala que, mas no versículo 15, fala que os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do meu santuário. Homens que servem a sua comunidade local, pessoas que servem a sua igreja, pessoas que não vão abandonar este lugar porque se dizem espirituais e não querem, não, homens que vivem essa vida que nós vivemos, vida de comunidade, mas que estão se empenhando naquilo que de fato está no coração do Senhor. Eu vejo que o Senhor ele deseja nos levar para este lugar, não é mais uma tarefa ou um serviço, é um estilo de vida. Precisa ferir o nosso coração. Nós precisamos entender o lugar que o Senhor tem nos chamado para estar. A intercessão, a sala de oração, como nós usamos aqui o nome,
ela não é uma programação. É o lugar que o Senhor nos chamou como igreja para estar, intercedendo, nos colocando entre céu e terra, nos colocando entre Deus e os homens, clamando para que o Senhor faça aquilo que está no coração dele, clamando por aqueles que o Senhor tem nos mandado, nos direcionado a clamar. Nós somos chamados para este lugar. E a questão é o quanto que isso feriu o nosso coração, ou tomou o nosso coração. Talvez nós ainda estamos com a mente de um servo. Como fala ali na parábola do filho pródigo, quando o filho ele decide levar, ali em Lucas 15, 17, na verdade no 15, 11 começa falando do filho pródigo, mas ali no 15, 17 o filho pródigo decide voltar, porque ele percebe que o lugar que ele está, nem os servos do pai dele estão. Então o que ele quer fazer? Ele quer voltar como um filho? Não, ele quer voltar como servo. Ele quer que o pai aceite ele por aquilo que ele pode fazer. Não precisa, ele obviamente não se acha digno, assim como nós não somos dignos, mas ele não entende que não é sobre o que a gente acha, o que a gente vê, o que ele achava, o que ele via, mas é de fato pelo que o pai enxergava. E o pai não enxergava o servo, o pai não queria um servo, o pai queria um filho. E esse lugar, nós precisamos, esse lugar, essa identidade, nós precisamos entender para se posicionar no lugar de intercessão. Porque a intercessão, ela é eficaz, nós conseguimos viver uma vida de intercessão, uma vida militando de fato, quando nós entendemos que nós não estamos como servos na casa do Pai, fazendo um serviço que o agrada apenas, mas nós estamos como filhos e sacerdotes, ministrando diante do Senhor. Nós executamos, nós fazemos, sim, nós precisamos nos responsabilizar, porém, nós não fazemos porque somos servos, mas porque somos filhos. E nesses últimos dias, com muitas pessoas, eu conversei sobre paternidade. E eu vejo como que a falta da revelação da paternidade do Senhor como Pai, pode nos afetar até mesmo neste lugar. Porque nós nos colocamos como no lugar de alguém que precisa fazer muito para receber algum tipo de reconhecimento, para ser aceito, como se a gente estivesse vivendo para ser aceito pelo Senhor. Então eu vou fazer muitas coisas porque eu preciso que o Senhor me aceite, eu preciso que o Senhor, quando o Senhor não está nos chamando para fazer muitas coisas, o Senhor está nos chamando para ser alguém. Pessoas, na verdade, servos para executar funções, executar coisas, o Senhor já tem. Mas Ele está procurando filhos que ministrem diante dEle, filhos que vão acessar o coração dEle. Nós, falo como igreja, como filhos do Senhor, somos aqueles, os únicos que aqui nessa terra podem acessar o coração do Senhor e orar em cima disso, e orar por isso. A todo momento, Satanás vai tentar tirar os nossos olhos, vai tentar fazer com que o nosso coração vá para outras direções, com que a gente se perca nisso, ou com que a gente comece a até orar por coisas que não estão no coração do Senhor. Mas o que o Senhor deseja são pessoas que estão se relacionando com Ele e entendendo o coração dEle. Nós precisamos ouvir o coração do Senhor. Eu preciso ouvir o coração do Senhor. Ontem nós aprendemos aqui sobre oração, que não é apenas falar, levantar e ir embora, mas também é sobre ouvir o Senhor. E uma coisa que nós temos muita dificuldade, falo de forma geral assim, como igreja, é ouvir o Senhor. Nós temos uma inquietação muito grande com o silêncio, com o ficar em silêncio, como se a gente não conseguisse esperar o Senhor falar, esperar para ouvir. E ontem Eliel falou algo muito que eu acho muito válido assim, a gente levar
isso muda muito a minha oração quando eu paro e levo a Escritura para o lugar de oração. E eu ouço o Senhor. E eu entendo aquilo que Ele deseja, que Ele está comunicando, e eu consigo ter a resposta de muitas inquietações minhas, e eu consigo também ver o que o Senhor está comunicando sobre o nosso tempo. E esse é um tempo que eu vejo que nós precisamos mais do que nunca parar e ouvir o Senhor, para que no lugar de intercessão a gente se movimente de forma correta. E olhando para tudo isso, agora vou trazer para uma realidade nossa local, assim, da nossa sala de oração. Muitas das vezes, eu sei que, falando como alguém que também trabalha durante o dia, muitas das vezes durante muitas horas, é humano chegarmos e estarmos alguns dias mais cansados, alguns dias mais aflitos, alguns dias um pouco mais ansiosos. Isso são coisas normais da vida. Só que as coisas normais da vida, essas coisas, elas não podem tirar aquilo que deveria estar em primeiro lugar, que é o nosso coração diante do Senhor, o nosso coração no lugar correto. Esse lugar, o entendimento, a compreensão de como eu devo estar e qual é a minha responsabilidade, a minha função no lugar de intercessão. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes nós deixamos que muitas coisas nos roubem deste lugar. E algumas vezes fisicamente nós não chegamos a vir, mas muitas das vezes é nós estarmos neste lugar coletivo, mas o nosso coração não está aqui, mas a nossa mente não está aqui, os nossos olhos não estão aqui. Quantas vezes, e agora eu volto para mim de novo, cheguei na sala de oração, cheguei no ambiente da igreja para resolver algo. Tinha algo que precisava resolver, seja algo da mídia da igreja, seja algo para achar, para procurar, um fone que está perdido, alguma coisa, alguém que precisa de algo, alguém que me perguntou. E eu não cheguei e me coloquei diante do Senhor. Eu não cheguei e me lancei diante do Senhor, não cheguei e com os meus irmãos discerni aquilo que o Senhor queria que a gente orasse, se comunicasse, sabe, naquela sala em específico. E eu vejo a extrema necessidade de nós aprendermos a se mover neste ambiente coletivo. Nem todos vão gritar ou pular, mas uma coisa que todos precisam estar é em concordância, orando aquilo que está no coração do Senhor, em concordância, orando e ministrando ao Senhor. Todos olhando para o mesmo lugar, todos caminhando para o mesmo lugar. Esse não é um ambiente, quando eu falo o coletivo mesmo, a sala de oração, não é um ambiente em que nós devemos nos mover de forma individual. Cada um vai para o lugar que quer, cada um age. Não, nós estamos no mesmo lugar, nós estamos caminhando e olhando para o mesmo lugar. O que o Senhor quer que nós intercedamos, como o Senhor quer fluir aqui, como o Senhor quer que a gente se mova neste momento. O que o Senhor deseja que a gente, sabe, interceda, o que está no coração do Senhor. Não é uma tarefa. Acho que a compreensão disso, assim como foi comigo alguns anos atrás e com frequência vem ao meu coração de novo, é que a gente precisa entender que nós não fomos chamados para executar a sala de oração. Na dinâmica ali da arca, eu falo agora no Antigo Testamento, falando do templo, seja os templos que na antiga aliança, no Antigo Testamento, estavam ali com a Arca da Aliança. A gente percebe, lendo Levíticos, lendo outros textos, que tinham muitos protocolos até chegar ao lugar da presença. Tinha um passo a passo, não era qualquer um, não eram todos que iam ao lugar do Santo, Santíssimo Lugar, onde estava a presença do Senhor, a Arca do Senhor. Mas aí nós nos deparamos com um outro lugar, aonde havia a mesma arca, um outro lugar, aonde tinha a mesma presença, só que agora essa presença, ela não era mais
dentro de uma sala, depois de um véu, ela estava visível, essa arca estava visível, que é a tenda de Davi. E ali, a tenda de Davi é diferente do contexto do templo, é o lugar que o Senhor tem saudade. É o lugar em que o Senhor tinha prazer, a tenda de Davi. O lugar onde o Senhor se deleitava. Quantas vezes nós gastamos aqui dias, finais de semana, mergulhando sobre a tenda de Davi, sobre o coração de Davi. E, de fato, o coração de Davi, a compreensão de que o Senhor não quer simplesmente um lugar bem estruturado que possa ter, eu falo estruturado, estrutura física mesmo. Não é um palácio que vai fazer com que o coração do Senhor se alegre conosco, ou uma bela estrutura física, mas um lugar simples, porém com pessoas que têm uma devoção extravagante, um desejo, um anseio pelo Senhor, uma ferida de amor. E o que me chama a atenção, uma das coisas que me chama a atenção na tenda de Davi, é que ali haviam pessoas que estavam com um coração 24/7, e não simplesmente uma escala 24/7, 24 horas, 7 dias por semana. Ou algo que o Senhor quer resgatar nos nossos dias, para que o movimento de oração, de intercessão flua de forma saudável, não de forma a virar mais uma demanda, mais uma escala, mais um padrão, mas de forma que Ele se agrade de fato, é que nós nos movamos neste lugar, com um coração que deseja o Senhor, que anseia se mover nele, que anseia buscá-lo 24 horas por dia. Não é uma estrutura aberta mais 24 horas por dia. Mesmo que o Senhor permita que aqui fique 24 horas mais uma vez, ou em qualquer outro lugar, não é sobre vai acontecer ou não vai acontecer, mas é o nosso coração diante disso. O nosso coração diante daquilo que o Senhor está olhando. Como está o nosso coração quando nós chegamos a este lugar? A intercessão não é uma programação da igreja. É que a igreja foi chamada para ser, o lugar que a igreja foi chamada para estar. Nas regiões celestiais, um lugar alto, clamando e orando aquilo que está no coração do Senhor. Abra Efésios capítulo 2, versículo 6. Efésios 2, 6 fala: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é estar em um lugar alto, é estar em um lugar onde as coisas que tomam muitas das vezes o nosso coração fazem com que os nossos olhos se distraiam, fazem com que o nosso coração se perca, não nos alcance mais. A todo momento o inimigo ele tenta tirar essa verdade de nós, ele tenta nos trazer para um lugar onde haverá muita confusão. Ele tenta nos tirar deste lugar alto. E aprendemos aqui muitas vezes sobre subir a montanha, sobre ir para um lugar alto, sobre estar no topo da montanha, onde o Senhor se revela, onde Ele está. E neste lugar alto é o lugar que primeiro nós ouvimos a voz do Senhor, e é o lugar que ao mesmo tempo nós deixamos de ouvir o barulho da planície, tudo aquilo que está envolvido nesse tempo. Eu não sei se alguém aqui, eu acredito que muitos já tiveram a experiência de subir uma montanha, ou um morro, ou algo do tipo, um lugar alto, literal. E além de dar, às vezes, uma pressão nos ouvidos, a gente percebe o barulho da cidade, dos carros, do trânsito, ele diminuindo. E aí a gente consegue se colocar em um lugar mais silencioso. A gente consegue se colocar em um lugar de escuta. E nesse lugar de escuta, a gente consegue ouvir o coração do Senhor.
Assim, no começo, em Gênesis, quando o homem cai, primeiro, na verdade, em Gênesis, o Senhor não levantou ali uma estrutura física e deu o nome dela de igreja. O Senhor, Ele levantou uma família, porque desde o começo é o desejo dele, ter uma família. E no final, como nós vemos em Apocalipse, termina com uma família sentada na mesa dele. Um relacionamento não mais limitado, mas eterno. Homens ministrando diante do Senhor. Uma família se relacionando com Ele. Talvez esse pensamento, essa clareza se perdeu dos nossos dias, e isso tem nos atrapalhado de viver uma vida de intercessão. Porque, como eu disse no começo, falando sobre a minha pequena história, assim, de forma resumida, na verdade, sobre a intercessão, nós colocamos como algo a se executar, como algo que se tornou pesado. E sim, existe um peso na intercessão, mas não é o peso porque temos que fazer, mas sim porque tem fardos no coração do Senhor que nós devemos orar, que nós devemos atentar, mas parece que a gente perdeu o entendimento que nós somos uma família de Deus que está neste lugar clamando ao Senhor, entendendo o coração dele. Que privilégio é poder saber o que está no coração do Senhor. Que privilégio é entender aquilo, poder ouvir da voz, a palavra do Senhor, da boca do Senhor, aquilo que está no coração dele. E a partir disso, poder nos movermos em oração. E assim como Everton falou aqui, sabe, a igreja da cidade foi levada a orar, orando contra o homicídio, contra a morte, o derramamento de sangue inocente. E nós temos a menor taxa de homicídio dos últimos 27 anos, fora outros gráficos, outras taxas que diminuíram. O Senhor responde à oração. Durante os últimos anos, na verdade, todos os anos, desde o início, o que Satanás mais tenta fazer é parecer que a oração não tem poder. Fazer parecer que a intercessão não tem poder. Mas se nós olharmos na história, nós gostamos de ver sobre os avivamentos, Azusa ou vários outros, todos eles antes foram precedidos por um movimento de oração, de intercessão. Azusa, haviam pessoas orando por 2 anos antes. E todos os outros, um movimento de oração, intercessão, pessoas orando aquilo que estava no coração do Senhor, e o Senhor respondendo com poder. E nesses dias nós precisamos entender que esse é o lugar que o Senhor nos chamou como igreja, e esse é o lugar que o Senhor responde. É o lugar que o Senhor decidiu se relacionar conosco, com a sua igreja, com o homem, a oração, a intercessão. É a forma que o Senhor decidiu. E se nós não estivermos vivendo uma vida de intercessão, uma vida de oração, uma vida de buscar aquilo que está no coração do Senhor, procurar entender aquilo que é um fardo no coração dele, nós não podemos cantar que o amamos, nós não podemos cantar e fazer declarações, sendo que a nossa vida depõe contra aquilo que nós estamos falando. O Senhor, as coisas não vão mudar em uma noite, no sentido de nós declararmos muitas coisas ao Senhor e durante a semana nós vivemos aquilo que é contrário. Nós precisamos alinhar as nossas vidas à vontade do Senhor, e como uma família entender aquilo que o Pai quer. A vontade do Pai é soberana. A vontade do Pai é perfeita. E assim como era o plano do início, assim como começou a ser no início, no final de todas as coisas, é uma família reunida. É o desejo do Senhor. Nós não venhamos mais para o ambiente de sala de oração, o ambiente de intercessão,
pensando que nós vamos fazer mais uma demanda, nós vamos executar mais uma tarefa, ou nós vamos em mais uma programação. Mas que nós possamos chegar aqui com o entendimento que nós somos uma família e nós estamos com a incumbência de orar o coração do Senhor. E para isso nós precisamos ouvir o Senhor todos os dias, o lugar do relacionamento. Porque o Senhor não deseja mais, como aconteceu ali com Adão, perguntar onde você está e a resposta for uma fuga, for se esconder. Não tem mais como nós nos escondermos do Senhor. Nunca teve como. E agora, nos dias que nós estamos, nós não podemos mais fugir deste lugar. Então vivamos de fato uma vida, um espírito militante, que milita ao Senhor dia e noite. Eu creio que o Senhor, não só através daquilo que nós estamos gerando aqui, daquilo que nós estamos clamando aqui, daquilo que nós estamos aprendendo juntos, mas se nós olharmos agora as últimas palavras que nós temos ouvido, o Senhor, Ele quer restaurar os nossos corações. Nós nos movemos aqui ano passado, como a gente já citou algumas vezes, durante 10 meses, 24 horas por dia. E por mais que no começo a gente nem sabia muito como manter um lugar de oração, como permanecer aqui, foi o Senhor que foi nos esticando e foi nos fazendo conhecer esse ambiente. E agora, além de quem estava aqui ou não, todos aqui estão sendo desenvolvidos no lugar de oração, porque é a vontade do Senhor. Não é pela nossa força, não é porque nós aprendemos um método que nós passamos a conseguir orar por mais tempo, orar aquilo que está no coração do Senhor, mas é algo que o próprio Senhor precisa trazer ao nosso coração. É o próprio Senhor que gera isso no nosso coração. É o próprio Senhor que deseja comunicar as suas verdades, comunicar o seu plano, o seu propósito eterno, para que a gente possa, a partir daí, militar e orar aquilo que é a vontade dele. Eu acredito que se nós não formos feridos nesse dia, eu falo ferido profundamente, não uma ferida momentânea, não um remorso por algo que fez ou deixou de fazer, mas se nós não formos feridos, nós não conseguiremos fazer parte daquilo que o Senhor está gerando nos nossos dias. Não tem mais tempo da gente apenas executar e vir, estar em lugares, sabe, em sala de oração, em um culto de domingo, em uma programação do final de semana, e isso não afetar as nossas vidas. Eu falo primeiro por mim. A minha vida precisa ser afetada pelo lugar de oração. A minha vida precisa ser afetada pelo lugar de intercessão. Eu não posso mais ter como mais uma tarefa. Não posso ter o meu cansaço, eu não posso ter o meu trabalho, eu não posso ter, quem tem filhos não pode, os filhos não podem ser desculpas. O Senhor nos quer por inteiro, Ele sempre quis, mas agora Ele tem nos dado a urgência que nós precisamos ser íntegros, homens e mulheres inteiros. Homens e mulheres de coração puro, de mãos limpas, que se achegam ao Senhor com o coração inteiro para Ele. Nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que ainda tem nos prendido. O Senhor é santo e por mais que a gente não esteja talvez falando algo que você ainda não ouviu, por mais que a gente já tenha escutado muito do que já foi falado aqui, eu acho que mais do que uma escuta, nós precisamos permitir com que essa semente, ela comece a criar raízes em nós. Então, o meu convite para cada um de nós, me incluindo aqui, é para que a partir desses dias, a partir de hoje, a partir deste momento, o nosso olhar sobre a intercessão coletiva, o nosso olhar sobre o lugar de intercessão, ele não seja mais um olhar comum, como quem faz porque sabe que precisa fazer apenas,
mas como alguém que entendeu que nós precisamos orar o coração do Senhor e buscar aquilo que está no coração dele. Entre muitas coisas aqui que a gente precisa desenvolver, falando agora, acredito que muitos aqui se envolvem na sala de oração, seja aqui na nossa comunidade, seja em outro lugar, mas o contexto de oração coletiva, se você for de outra igreja e tiver o contexto de círculo de oração, ou seja qual for o nome, mas a oração coletiva, a intercessão coletiva, nós precisamos nos mover com uma, como posso dizer, de forma prática em algumas coisas, sabe? O Eliel, ele falou ontem sobre questão da oração de gratidão, falou sobre questão de a oração ali de intercessão mesmo, intercedendo, em questão de ter uma lista, de ter ali pontos para interceder. E muitas das vezes o que nos falta também, agora eu falo algo que também toca na intercessão individual, no nosso dia a dia, é ter isso, é ter os pontos de intercessão. Às vezes o Senhor nos comunica um fardo de intercessão e a gente talvez ora naquele momento, passa 1, 2 horas, a gente já esqueceu. E eu até esses dias, que foi a Sara lá em casa, achou o meu caderninho de oração, que eu fiz, eu tenho ele há uns 5 anos. E eu li ele ali, olhei alguns pontos de oração e vi pontos de oração que eu não oro há muito tempo. Que eu não orava há muito tempo. E aí eu pude até agradecer o Senhor por Ele ter me permitido anotar, porque eu não sou o cara de ficar anotando as coisas. Mas aí, como eu anotei, eu posso voltar e orar sobre isso, porque ainda é um fardo do coração do Senhor. Então, para que se torne prático, para que não seja apenas algo que a gente agora vai tentar gravar na nossa mente, tentar executar na segunda-feira, que sejamos práticos, sabe? Tenha um lugar direcionado para que você escreva esses fardos, para que você ouça a partir do lugar de ouvir o coração do Senhor, sabe? Anotar, ter, para que isso se torne cada vez mais um hábito, para que isso se torne cada vez mais algo que nós possamos praticar, porque o que vai dizer muito da qualidade, entre aspas, da nossa oração e intercessão aqui coletiva, vai ser se isso iniciou quando eu entrei por aquelas portas, ou se nos outros dias eu estou vivendo isso. Porque se o meu modo intercessor ativou quando eu entrei por aquela porta de vidro, eu não vou render muito em intercessão. Eu não vou conseguir entender muito sobre aquilo que está no coração do Senhor. Só que quando eu passo a minha semana ali, nesse desenvolvimento de orar ao Senhor, de ouvir Ele, de buscar entender o coração dEle, eu consigo ter as percepções, aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que está no coração do Senhor, aquilo que, sabe, que o Senhor vai comunicando, e isso eu anoto, eu passo a orar por isso. Quando eu me junto coletivamente, além de discernir com os meus irmãos e orar sobre isso, eu não vou chegar aqui como alguém que vai aprender algo aqui, simplesmente, mas como alguém que, de fato, já está vivendo isso, desenvolvendo isso. E isso vai mudar muitas vezes o nosso turno de oração. Vai fazer com que a gente, mesmo cansado, mesmo com a demanda do dia, a gente não fique perdido mesmo no lugar de oração, mas que a gente chegue aqui e a gente saiba, cara, o Senhor está comunicando isso. E aí você vê um irmão aqui na frente orando por aquilo que durante a semana você orou, durante a semana o Senhor te comunicou, e aí isso testifica no seu coração, e aí a sua fé é edificada, e aí isso vai fazendo com que essa oração coletiva, ela vá ganhando cada vez mais, sabe, espaço e sendo cada vez mais correta. A partir deste lugar de uma vida que milita, que está interessada em entender o coração do Senhor. O Senhor, eu creio muito que nesses dias Ele vai voltar a gerar interesse nos corações. Pessoas que durante anos foram feridas e, de repente, por alguma frustração ou por algo que aconteceu ou por uma nova realidade de vida, foram deixando pouco a pouco este lugar. Mas eu acredito que esse é o tempo que o Senhor vai voltar a trazer essa fome, esse anseio, essa vontade de conhecer o Senhor. Eu estava conversando ontem, não me lembro, ontem à noite com um amigo, e ele estava falando sobre a fome que o Senhor está gerando nele, a fome e aquilo que o Senhor está produzindo no quarto dele, que
as lágrimas que ele tem chorado no quarto dele, no lugar secreto, aquilo que o Senhor está desenvolvendo, aquilo que ele não sentiu durante anos atrás, ele, anos nunca sentiu isso, e agora o Senhor está fazendo com que ele sinta, sabe? E é isso que vai acontecer, é isso que o Senhor deseja que aconteça. Não é que todo mundo passou por aquela porta, subiu a rampa juntos, ativou o modo intercessor, gritou, falou várias coisas, Jesus te ama, cantou, e aí a gente desliga a chave, volta, vida normal. Essa não é a vida de intercessão que o Senhor nos chamou para ter. Intercessão coletiva não acontece só quando estamos no coletivo. Quando eu falei e citei sobre a tenda de Davi, sabe, um lugar de pessoas que queimam 24/7, é justamente isso. Nós saímos daqui e esse espírito intercessor permaneceu. E nós fomos para casa, nós chegamos em casa, nós descansamos, antes de dormir nós oramos, falamos, Senhor, que você continue a compartilhar comigo aquilo que está no seu coração. E na segunda-feira a gente fale, Senhor, que nessa semana você fale os fardos do seu coração. Senhor, é sobre os órfãos que eu devo orar, então, Senhor, que você coloque o peso do que está no seu coração sobre a orfandade. Senhor, se é sobre o homicídio, o feminicídio, então, Senhor, me dê os seus sentimentos, porque pelos meus sentimentos eu vou fazer orações vazias, mas se eu tiver os seus sentimentos, Senhor, aí a minha intercessão vai ser segundo o seu coração, e assim o Senhor vai compartilhando conosco os fardos. Essa semana agora, no início da semana, me veio muito temor por conta de coisas que têm acontecido, temor porque acho que muitos talvez viram um caso de um homem famoso de Hollywood que foi preso e que ele estava envolvido com o tráfico humano, estava envolvido com várias coisas que são bem pesadas. E eu vendo as reportagens sobre aquilo, as coisas que estão vindo desse caso, e eu comecei a pensar, olha, para a gente talvez isso é uma surpresa ou é algo pesado, mas isso é o que o Senhor está vendo, isso e muito mais, é o que o Senhor está vendo todos os dias. E quando o Senhor, Ele comunica conosco um pouco do fardo, Ele tenta compartilhar conosco que o coração dEle dói ao olhar para a humanidade, ao olhar para isso, talvez a nossa mente vai apenas naquilo que está no jornal, que a gente vê, acidentes, homicídio, feminicídio, ok, isso já é algo que a gente precisa interceder, mas existem coisas ainda piores que nós ainda não estamos vendo, mas que o Senhor vê. Órfãos, crianças que estão sendo tiradas do seu país, que estão sendo tiradas do seu contexto familiar, estão sendo vendidas em outro país para serem escravas de homens, para serem usadas como eles bem querem. O Senhor vê isso todos os dias. O Senhor vê todos os dias o índice de suicídio só aumentando. O Senhor vê todos os dias. Enquanto nós nos distraímos com muitas coisas, enquanto a gente vive a nossa vida sem se preocupar com muitas coisas, o Senhor está vendo todos os dias mulheres sendo agredidas, mulheres vivendo uma vida, sabe, subhumana, vivendo um contexto de escravidão em diversas formas, todos os dias, todos os dias. Eu não falo que a gente não vai viver a nossa vida, você não vai ter tempo com a sua família, nós não vamos ter tempo com os nossos amigos, mas esse fardo, essa consciência não pode sair da nossa mente. Nós estamos neste lugar de intercessão. A intercessão não é uma programação, a intercessão é o lugar que eu devo estar, que eu fui chamado para estar, intercedendo entre céu e terra. Nós fomos chamados para estar neste lugar. E nós precisamos urgentemente entender o que está no coração do Senhor. Porque se nós não entendermos, se nós não compreendermos profundamente aquilo que está no coração do Senhor, nós vamos passar os nossos dias vivendo a nossa vida, porque nós não estamos vendo aquilo que é tão pesado. Aí acontece algo como aconteceu agora e há uma exposição mais grave, a gente se assusta. Mas para o Senhor existem coisas ainda mais graves,
que estão acontecendo no nosso tempo, e ainda a igreja dele não se moveu em intercessão. Por isso que nesses dias, nós precisamos nos mover como Esther, não como Vasti. Vasti fez para si uma festa, enquanto o rei estava ali chamando ela para estar diante dele. Vasti chamou as suas amigas, chamou aquelas que eram mais próximas dela e foi fazer a sua própria festa. Não se preocupou em estar diante do rei. O Senhor está chamando Esther, está chamando aquela que vai se preocupar em fazer a vontade do rei, em estar diante dele, em agradar o coração dele. Mesmo que gaste tempo investindo em devoção, investindo em santidade. O processo total, até que Esther estivesse apta para se apresentar diante do rei, foi de 1 ano. Se preparando para não ser de qualquer forma, para não de qualquer forma ela se apresentar diante dele. Nós precisamos nos mover dessa forma. O Senhor quer amigos, o Senhor quer uma família, o Senhor quer filhos, o Senhor quer aqueles que Ele pode contar. Ele não precisa de nós. Ele não precisa, mas Ele quer contar com seus amigos para cumprir o seu propósito eterno, neste lugar de intercessão. E a partir daí, o que eu faço? O que você faz? Você insiste no lugar secreto, insiste no lugar de devoção, insiste para desenvolvendo nas Escrituras, entender, ouvir aquilo que está no coração do Senhor. Persevere em oração. Junte-se com irmãos que têm uma vida mais desenvolvida que a sua de oração. Nós não precisamos caminhar sozinhos. Eu vejo ainda muitos tentando desenvolver coisas sozinhos, sendo que nós somos chamados a viver em comunidade, em família. Está tudo bem não saber. Está tudo bem não entender. O que não pode acontecer é nós nos conformarmos com o não entender, com o não saber, e não avançar nisso. Nós temos irmãos, eu semanalmente recorro a alguém que sabe mais do que eu, sabe, independente da área, financeiramente. Chamei várias vezes o Igor, mano, eu preciso que você me ajude a organizar finança, eu não sei organizar isso daqui igual você organiza. Vamos lá, vamos organizar, vamos planilhar, vamos fazer, beleza. Cheguei para Everton, me ajuda nisso daqui. Robertinho, me ajuda nisso daqui. Me dá uma clareza sobre esse texto. Eu ainda não entendi esse contexto. Jeff, me ajuda aqui. Nós somos uma família. Nós precisamos aproveitar, desfrutar desse contexto de família, que é o que o Senhor nos chamou para ser, para desenvolver a nossa vida de intercessão, desenvolver a nossa vida de oração. Nós estamos aqui de segunda a sexta, meio-dia, orando. Nós estamos aqui toda terça-feira à noite, de 15 em 15 dias, tendo 15 horas de intercessão, não apenas para executar tarefas, mas para que a gente junto possa nos desenvolvermos em oração. Porque vai chegar o dia, e ele está muito perto, em que nós não vamos ter mais um ao outro aqui tão perto para poder recorrer. Talvez nos próximos anos o Senhor te envie, me envie, nos leve a um lugar onde será apenas você e Ele. Será apenas eu e o Senhor. E quando estiver apenas eu e o Senhor, o que vai acontecer se eu não tiver gerado uma vida de oração, uma vida de intercessão? Esse é o tempo que o Senhor está nos dando. E eu sinto que é uma oportunidade que o Senhor, uma janela de oportunidade que o Senhor está abrindo para nós nos movermos, entrarmos de fato e passarmos a ter coletivamente, individualmente, bem desenvolvida a nossa vida de intercessão, a nossa vida de oração. E a partir disso, o que nós vamos fazer? Nós podemos ignorar ou nós podemos, como Daniel, entender, cara, esse é o tempo. Eu olhei e eu percebi que na verdade eu estou atrasado, mas ainda dá tempo de me mover, e aí corresponder ao Senhor, que nós possamos corresponder ao Senhor, não hoje apenas, mas a partir daqui,
terça-feira ou na nossa próxima sala de oração, no nosso próximo turno, que a gente possa corresponder de forma consciente. Eu não estou aqui para ouvir o ministro cantar, eu não estou aqui para ouvir alguns irmãos que vão estar fazendo algumas orações pautadas em algo, eu não estou aqui apenas para estar nesse ambiente e me sentir em paz. Eu estou aqui porque eu fui chamado para, junto com meus irmãos, interceder, me colocar neste lugar, entre céu e terra, clamando pela vontade do Senhor, orando aquilo que está no coração do Senhor.